Ó, já que a gente tá falando de uma questão que é internacional, vamos para a guerra na Ucrânia que a gente tá citando aí, trocar a pauta aqui. Porque a usina nuclear de... Como que você fala? Zaporígia. Zaporígia. Cada um fala de um jeito. Inclusive, nos veículos de imprensa de Portugal, eles escrevem com J. Então é Zaporígia mesmo. Zaporígia. A gente que quer ser chique complica. Não, que eu já ouvi várias, Japorídia, sei lá, eu vou perguntar pro Urian e aí ele me explica no ar. Então, a usina nuclear de... Agora vai, por favor, Marcela. Zaporígia, certo? Isso. Ocupada em março de 2022 por forças da Rússia no sul da Ucrânia, voltou ao centro das tensões da guerra entre os dois vizinhos. Kiev e Moscou se acusam mutuamente de tentar simular um ataque contra a unidade e culpar o adversário. É uma situação potencialmente grave, evocando memórias do acidente nuclear mais famoso da Europa, quando um reator explodiu na usina ucraniana de Chernobyl, então na União Soviética, em 1986. É difícil, né? Porque, assim, eu tava lendo que a Ucrânia, a Rússia acusa a Ucrânia de já ter um esquema para simulação de um possível ataque que não vai acontecer. Enfim, uma coisa maluca, né? Enfim, de ambos os lados. Nesse aspecto, né? Houve Nesse um treinamento na semana passada por parte dos ucranianos em o que eles fariam caso houvesse alguma emergência nuclear na usina. Eu vejo isso como uma maneira, isso somado a isso, algumas declarações do Zelensky para querer mobilizar o Ocidente. Porque não existe fronteira, não existe uma fronteira física para uma tragédia nuclear. Então, como foi no caso de Chernobyl, a radioatividade, a radiação passaria para outros países, né? Ocorreram ali, quando Chernobyl teve aquele acidente, chuva radioativa na Escandinávia, no norte da Europa. Então, o Zelensky, ele tenta um pouco mostrar a gravidade disso tudo. Então, esses exercícios que foram feitos são, sim, uma maneira de tentar mobilizar o Ocidente, mas também, de novo, isso tudo não torna a ameaça nuclear menos grave. Não só por conta da usina que está lá, mas também na forma de armas nucleares também agora que estão em Belarus também. Não, o que eu tinha visto é a simulação, não essa simulação aconteceu mesmo e de fato pode ser isso, né, para chamar a atenção. Gente, tá aqui, pode ter um acidente nuclear a qualquer momento, porque tá na verdade é a guerra de versões, o que eu tinha visto é que, acho que foi a Rússia acusando a Ucrânia de pensar em fazer um ataque ali na própria usina para acusar a Rússia de qualquer outra coisa, entendeu? Os dois estão se acusando. Essa semana um tá acusando o outro, dizendo que tem indícios, tem suspeitas, que acharam bomba e que a mesma coisa que aconteceu em relação àquela barragem de Nova Kakhovka, que faz um mês que explodiu. Todos os indícios apontam para a Rússia como culpado, só que o país ainda não assumiu a culpa, diz que é a Ucrânia para tentar culpá-los. É a mesma coisa. Agora, é uma situação muito complicada, né? E muito delicada, porque se de fato acontecer algo, e assim, a guerra tá aqui, né? Tá rolando ali, né? Enfim, a gente teve até aquela situação na própria usina de ataques muito próximos ali, e é muito sensível, porque pode de fato acontecer um acidente na maior usina nuclear da Europa, né? Pode, ela tá entre as 10 maiores do mundo. Eu tava lendo de alguns especialistas o que aconteceria na prática se explodisse, ela tem 6 reatores nucleares, se eles fossem atingidos. Parece que a radiação que seria espalhada não seria, isso aí é uma notícia positiva, não seria tão grave quanto há um ano atrás, porque como eles desligaram os reatores, já deu ali um tempinho para diminuir a meia-vida do urânio. Então, não seria tão grave, mas tão enfim, catastrófico, né? Acaba sendo grave mesmo assim, né? A gente tá falando da maior usina. E assim, tem que ficar de olho. A explosão na barragem, ela acendeu um sinal de alerta internacional, porque esses reatores eles precisam ser resfriados e tinha um reservatório de água que usava água dessa barragem que ficava acumulada,
Mas ali por mais uns 5, 6 meses tem água ainda, mas tem que ficar de olho. Mas essa situação específica, ela é capaz de mobilizar o Ocidente para alguma atitude mais incisiva ou por mais sanções em relação à Rússia? Nem sei mais se tem suficiente. Tem espaço, né? ainda? Ainda tem Faltou espaço, né? Eu não sei até que ponto. Até porque eu não quero em nenhum momento justificar a ação russa, dizer que o Zelensky está exagerando para conseguir apoio. Qualquer um no lugar dele faria o mesmo, que era dizer o que está acontecendo, mas às vezes também dar uma aumentada, porque seu país foi invadido, você precisa, querendo ou não, comover os outros para receber mais apoio. Mas eu não sei até que ponto esse tipo de alarmismo, não quero usar essa palavra porque eu acho exagerada, mas isso teria algum resultado efetivo na ajuda ocidental. Eu acredito que aquele motim do grupo Wagner, dos mercenários que aconteceu há alguns dias, tem um efeito, tem um estímulo maior, porque mostra mais uma fraqueza interna russa, e aí o Ocidente fica com mais vontade de ajudar do que uma ameaça da usina que já está lá há um ano, e que quanto mais tempo essa usina fica sem funcionar, menos perigosa ela é. Agora, um ponto também, né? A Rússia diz a todo momento que estaria disposta a usar armas nucleares. Já falou isso assim diversas vezes. Você está disposto a usar arma nuclear, mas é evidente que está disposto também a atacar uma usina nuclear se precisar, se achar que isso vai dar um benefício, se achar que vai destruir. E, gente, tudo que sai desse governo russo é mentira, né? Já estão levantando a bola de a Ucrânia atacando o próprio país para fingir que foi, a Ucrânia atacando a barragem para fingir que foi. Só acredita nisso quem torce pela Rússia. Ela mente do início ao fim, mentiu no motivo para atacar, mentiu no motivo para invadir, dizia que era para tirar neonazistas. O grupo mercenário que eles usam é neonazista, o que a Rússia usa, não tinha nada, não existe nada daquilo, é tudo mentira. Seria tão importante para o mundo que a Rússia perdesse assim, e ela saísse claramente derrotada dessa história toda. Por isso, até lamento um pouco a falta de engajamento do resto do mundo e do Brasil, inclusive. Critico a neutralidade brasileira. Eu entendo que, na maioria dos casos, a neutralidade é positiva, vai no nosso interesse. Mas a gente quer um mundo que seja baseado em regras, que seja baseado em diplomacia, que respeite as fronteiras. Esse é o mundo que o Brasil pode se beneficiar. Se o mundo for baseado na lei do mais forte, nos exércitos, nas suas regiões dominando, esse é um mundo que é péssimo para o Brasil. O Brasil nesse mundo estaria mal. Então, o nosso interesse está claramente em fazer com que a ordem mundial do respeito, da tentativa, sempre imperfeita, claro, mas de promover a soberania nacional, os direitos humanos, a democracia, que isso vença. E essa história? Isso está sob ataque. E você falou da neutralidade do Brasil. Essa história do Brasil, do Lula, né? Na verdade, querer mediar um clube da paz. Isso vai pra frente? Não, né? Eu acredito que ele já perdeu qualquer chance depois de não se mostrou neutro. Tanta besteira. Fez algumas declarações vergonhosas, culpando, colocando no mesmo patamar invadido e invasor. E a gente está falando de uma ditadura que invadiu uma democracia. A Ucrânia era um país, ainda altamente corrupto, mas que tinha transição de poder, que é o maior sinal de uma democracia. A gente não pode relativizar a democracia, que é algo que foi discutido bastante nas últimas semanas. Inclusive, em relação à Venezuela também, que a gente pode ir nisso depois. Mas o Brasil hoje não tem... não tem as condições para isso. Mas será que teria, se não fosse esse discurso? Porque o Brasil não tem esse histórico, né, de mediar grandes conflitos internacionais. O Brasil tem o histórico de se dar bem com a maior parte dos países, de neutralidade. Então, positivo, nesse aspecto, seria legal, seria louvável, principalmente depois de 4 anos de isolamento internacional como a gente teve. Acontece que as visões do Ocidente, quando eu digo Ocidente, gente, importante para todo mundo que tá assistindo, ninguém na Europa e nos Estados Unidos vê a gente como Ocidente, tá? Eles veem os brasileiros, o Brasil e a América Latina como um terceiro elemento, que não é Oriente, não é Ocidente. Mas as visões do Brasil em relação a tudo isso são completamente antagônicas à da Europa e dos Estados Unidos, que é quem está ajudando a manter a Ucrânia de pé. O Lula defende, por exemplo, que os dois têm que largar tudo, sentar na mesa e conversar. Vamos pegar uma caixatinha e conversar tudo. Não é assim, não é fácil.
porque para isso seria necessário um cessar-fogo. Só que um cessar-fogo É ruim você pra falar Ucrânia, né? É ruim para a Ucrânia, porque é você falar para o país que está se defendendo parar de se defender, ao mesmo tempo que você dá tempo para quem tá lá invadindo se assentar naquele lugar. Sim. Então, não é compatível. Outra, né? E o Brasil perde foco, né? Ao ficar fazendo com essa conversa de Rússia, Ucrânia. Tem tantas coisas que o Brasil quer no plano internacional, né? Comércio com a União Europeia, meio ambiente, tantas frentes que o Brasil pode se sobressair, né? Por que fica perdendo tempo com essa história que está muito distante da gente ter qualquer coisa? Eu vou ser o primeiro a tirar meu chapéu pro Lula se ele de fato sentar, fizer a paz, e uma paz justa, hein? Uma paz justa. Ou seja, não é a paz que a Rússia ganhou tudo e a Ucrânia ficou ali sem nada. Uma paz justa. Mas seria o primeiro a tirar o chapéu. Agora, alguém sinceramente está achando que vai acontecer isso? Parece mais um capricho pessoal de querer ajudar a própria imagem mesmo, se projetar em cima de uma desgraça, é uma desgraça causada pelo homem, mas do que de fato colocar as energias próprias no que pode ser bom para o Brasil. De fato.